Qual dos tonômetros abaixo ele pode ser utilizado com o paciente deitado? O tonômetro de Pascal, ele é um tonômetro móvel, porém não pode ser realizado com o paciente deitado. O tonômetro de Goldman também não. E o tonômetro de Perkins é aquele que eu falei que a gente utiliza, principalmente no exame sob sedação de crianças com glaucoma. Ele é móvel, é bem semelhante, a ponteira dele é bem semelhante à ponteira do tonômetro de Goldman. Qual dos tonômetros abaixo seria de dentação, ou seja, seria aquele tonômetro de Schultz que eu falei? Na letra A, a gente observa o Tonopen. Na letra B, o tonômetro de Goldman. Na letra C, o Perkins. E na letra D, a gente observa esse tonômetro de Schultz. Qual das situações abaixo superestima a medida da pressão intraocular? Córnea fina subestima, diminuição da curvatura também vai subestimar. Pacientes que fizeram a refrativa vão ter uma córnea mais fina, vão ter um valor pressórico também subestimado. E o excesso de fluoresceína vai ser a resposta da nossa questão. Aí, qual das alternativas causa aumento da pressão intraocular? Então, é interessante a gente prestar atenção que ele não está falando de valor pressórico subestimado ou superestimado, ele está falando de aumento realmente, né? Então, a resposta seria a manobra de Valsalva. A questão de 2012, assinale a alternativa correta sobre a medida da pressão intraocular. A média populacional da pressão é 21. Não, a gente viu que a média populacional é de cerca de 15. Ele atinge o valor de 21 quando a gente considera o desvio padrão para mais. Então, a PIO normalmente ela varia cerca de 10 milímetros de mercúrio em pacientes sem glaucoma, também falso. Pacientes sem glaucoma tendem a ter uma variação menor da pressão intraocular ao longo do dia. A pressão intraocular do paciente deitado é maior do que a do paciente sentado, verdadeiro, porque quando o paciente está deitado, ele tem um maior retorno venoso e, consequentemente, ele vai ter uma menor pressão venosa episcleral, uma maior drenagem do aquoso, levando a uma pressão mais baixa, tá certo? E essa outra alternativa, para cada micrômetro de espessura central da córnea, deve-se diminuir 0,1 na medida da pressão intraocular. Isso eu não comentei anteriormente, mas o seguinte, não existe na literatura descrito vários cálculos que correlacionam a espessura da córnea com o valor pressórico. Porém, nenhuma dessas medidas, nenhum desses cálculos, eles são aceitos totalmente. Até porque essa medida, ela não leva em consideração apenas a espessura. Tem outros fatores da biomecânica da córnea que também estão envolvidos, como elasticidade, por exemplo. Então, não é tão fácil criar uma fórmula que seja totalmente aceita. A figura 1, ela corresponde à aferição intraocular pela tonometria de Goldman. Em qual das figuras abaixo é provável que a medida da PIO esteja superestimada? Então, na figura 1, a gente tem essa medida normal, e na alternativa A, a gente vai ter o quê? Um excesso de fluoresceína. E excesso de fluoresceína leva a uma medida superestimada, seria a alternativa da questão.